Oitavo circuito de xadrez rápido do Tocantins 2024, etapa 7. Na primeira partida eu saí de pretas. As brancas abrem com E4, C6 Carucandi sempre, D4, D5. Aqui já tem algumas opções. F3 Fantasy, E5 avanço, trocas tomando em D5. A clássica cavalo C3 ou cavalo D2. Aqui ele optou pelo avanço, C5. C3, cavalo C6, aqui é uma posição bem comum, troca tudo em D4 e depois bispo G4 cravando o cavalo. Joguei essa posição nesse circuito duas vezes na primeira etapa, na primeira partida e na quinta partida. Na primeira partida as brancas tinham jogado bispo E3 e H3 e na quinta partida as brancas tinham jogado bispo E2 e cavalo C3. Nessa partida as brancas escolhem jogar bispo E2 e cavalo A3. Esse lance eu tinha encontrado ele na última etapa, na etapa 6. E aqui nas minhas análises sempre diz que eu tenho que tomar esse cavalo. Então já sabendo que eu não posso deixar esse cavalo entrar em C2 porque ele fica muito chato. Então eu já fui direto primeiro, eu dei um cheque em B4. A ideia é de que qualquer peça que ele usar para bloquear, a dama dele vai deixar de ver o peão em D4. Então eu posso usar esse peão para desenvolver peças, ou então como alvo para acabar atrapalhando o desenvolvimento dele. Então aqui ele bloqueou com o bispo, tomei o cavalo, depois desenvolvi o meu cavalo lá para E7 com a intenção de trazer ele aqui para F5, mais uma peça atacando em D4. O melhor plano aqui seria ir atrás do peão, né, tomar aqui em F3 e depois tomar o peão em D4, mas eu fiquei com receio de fazer esse lance porque eu fico aqui com ela da dama muito aberta e aí eu fiquei com medo dele ter algum contra-jogo que eu acabasse entregando a minha vantagem. Então eu preferi jogar mais seguro e desenvolver meu cavalo aqui de G para E7 com essa intenção de trazer ele para F5. E ele jogou aqui a torre dele em B1, atacando B7, né, querendo aqui trazer a torre dele para a sétima fileira. Aqui de novo eu posso ir atrás do peão tranquilamente, mas eu fico com muito medo dessa torre aqui na sétima fileira. É uma peça muito forte, então eu preferi jogar bem mais seguro. Então ao invés de ir atrás do peão lá, eu preferi jogar um B6, né, defendendo aqui a entrada da torre. E depois que ele rocou, eu também fiz o roque. Aí ele teve o tempo de trazer o bispo dele para E3, defendendo D4. Então eu sigo meu plano, cavalo F5, mais um ataque em D4. Eu estou querendo trocar o meu bispo pelo cavalo a qualquer momento, para enfraquecer aqui a defesa de D4. Então ele me ajuda jogando esse H3, que já faz parte do meu plano trocar esse bispo pelo cavalo. Então quando ele joga H3, ele está só me ajudando a concluir meu plano. Aqui eu vejo que eu tenho duas peças atacando D4, ele tem duas defendendo. E ele não tem mais nenhuma peça que consiga defender D4, né? Porque a única peça que ele tem que consegue defender é a torre, mas a torre não consegue chegar em B4 porque meu cavalo já está lá defendendo a casa. Então vendo isso, eu jogo minha dama aqui em H4, né? Mais uma peça atacando D4, então eu imagino que não tem como ele defender, mas o pior é que ele tem como defender, né? Porque ele não pode jogar G4. Se ele jogar G4 com a ideia de atacar meu cavalo e tirar a visão da minha dama de D4, eu posso trocar meu cavalo pelo bispo em E3, depois que ele retomar H3 cai. Então eu não vejo defesa, mas agora nas análises eu vejo que Engine acha esse lance bispo G4. Ao invés de bloquear a visão da dama com o peão, ele pode bloquear com o bispo, né? Agora minha dama não vê lá o peão de D4. Mas ele também não viu essa defesa e acabou jogando G3, o que é um erro, porque aqui a ideia dele é que se eu pegar em H3 ele vai estar prendendo a minha dama. Minha dama agora não tem mais casas, né? Todas as casas de fuga minha dama cai. Porém eu posso jogar esse lance aqui cavalo por E3 atacando a dama dele. Se ele pegar minha dama, eu pego a dama dele. E aqui as pretas estão bem melhor. E se ele pegar o cavalo, eu não só tenho H6 que é uma casa de fuga, mas eu também posso melhor ainda pegar em G3 com cheque. Depois que o rei mover, E3 também cai. Então esse lance aqui G3 acaba sendo um erro por causa disso. Porém eu acreditei que se eu pegasse o peão de H3 eu estaria prendendo a minha dama. Então ao invés de pegar H3 eu preferi pegar
em E3 com o cavalo, atacando a dama dele. Aqui, se ele pegar a minha dama e eu pegar a dama dele, ele vai ter peões dobrados na coluna A e peões dobrados na coluna H. Então, qualquer final aqui é melhor para as pretas, se fizerem as trocas corretas, né? E D4 para ele sempre vai ser um problema, porque o peão de D4 está numa casa preta e o bispo dele é de casas brancas. Então, ele não tem três, ele só tem duas peças que pode defender lá em D4 e eu tenho três peças que pode atacar. Sem contar que ele tem muitos problemas, muitas fraquezas nessa posição que eu posso usar como alvo. E se ao invés de pegar a dama, ele pegar o cavalo, ele tá pior ainda, porque vai cair o peão de G com cheque, depois vai cair o peão de H com cheque. Eu vou voltar em G3 com cheque, a ideia é deixar o rei sufocado no canto e depois trazer o cavalo pro ataque, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele pegou o cavalo, chegou todo nessa posição e aqui eu joguei o cavalo em E7, quero trazer ele para F5 e trazer ele para o ataque também, né? Aproveitando que o rei dele está muito fraco e está encurralado. Então ele joga a torre em B2, né? Ele está querendo defender a segunda fileira. Se eu der cheque com a dama, ele vai proteger bloqueando com a torre. Então eu jogo o cavalo F5. Aqui eu estou atacando F3, ameaçando um garfo que ele defendeu com dama D3. Defendeu a peça. Aí que eu poderia ter ido direto para dama G5, que eu vejo que esse peão em E3 está bem fraco, né? E eu já estou atacando ele uma vez, ele está defendendo uma vez e jogando a dama em G4, trazendo o segundo ataque para o peão. Ele não tem como defender. Se ele tentar defender jogando torre G1, dama H4 é um garfo, né? E aqui ele perde a torre inteira. E se ele tentar proteger com a torre da segunda fileira, ele também cai no garfo. Eu tenho um cavalo em G3 aqui dando um garfo nas duas torres. Então aqui ele acaba tendo que deixar o peão cair de qualquer jeito, né? O melhor lance aqui seria a torre G1, né? Deixando o peão cair. Eu não vi essas linhas e acabei primeiro optando por jogar o dama H4. Depois que ele defendeu com torre H2, eu volto para G5 atacando o peão. Só que aqui a diferença é bem difícil de encontrar, porque a diferença é que agora ele pode jogar o bispo por D5, porque depois que eu der o garfo com o cavalo G3 e tomar a torre, eu não tenho mais o tempo de pegar o bispo, porque senão eu tomo mate 1, que essa linha já não existia com a torre dele lá em B2. Se eu viesse aqui direto para G5, ele não pode pegar D5, porque depois do garfo eu tenho tempo de pegar o bispo, porque ele não está mais ameaçando o mate 1. Então acabou dando na mesma. Eu dando esse cheque aqui com dama H4, eu defendendo com a torre, depois jogando dama G5, atacando o peão. Ele não tem como defender, então ele joga a torre G1 atacando a dama. Eu tomo o peão, propondo as trocas, estou na posição bem melhor, 3 peões a mais. O final tá ganho para as pretas. Aqui ele recusa as trocas, jogando dama F1 e ao mesmo tempo continua protegendo o bispo dele. Então eu tomo o peão de D4 com o cavalo, agora eu tenho duas peças atacando o bispo. E aqui ele entrega a partida com dama G2, porque ele está ameaçando mate 1, mas eu simplesmente pego o bispo. Aqui eu estou cravando a dama dele, então a dama dele não consegue ir lá dar um mate em G2, G7 no caso. E ele não pode pegar não pode trocar as damas, né? Porque se eu retomar de cavalo, eu retomo com um garfo. Então aqui ele acaba tendo que jogar a torre dele para H3. Eu troco as damas. Aqui eu estou numa posição completamente ganha, então eu vou dominar a única coluna aberta. Aqui ele joga a torre em G3, né, atacando lá em G7. Eu jogo o cavalo F5, defendo o G7 ao mesmo tempo com o tempo na torre. Depois de torre G5 eu jogo a minha torre em C8. Estou em posição completamente ganha para as pretas. Aqui eu se eu trocar uma torre eu já vou atrás dos peões de A. Aqui eu tenho peões que vão promover, eu tenho um peão passado, então não tem como as brancas ganharem, só se as pretas entregarem mesmo. Então aqui ele acabou nessa posição desistindo. Nessa partida eu tive 89,9% de precisão, fiz a minha primeira vitória. Então eu tô com um jogo, uma vitória. Na segunda partida eu saí de brancas, abri com E4, as pretas respondem com C5 com a siciliana. Depois de cavalo F3, ele joga G6, aqui é a variante dragão hiper acelerado da siciliana. O meu plano aqui é basicamente a mesma coisa que jogar um dragão acelerado normal, que é trocar tudo em D4, depois jogar um cavalo C3, um bispo E3, um
dama E2, tentando aqui D2, né, tentando trocar os bispos e jogar uma dragão acelerado comum. Mas aqui depois de G6 e D4, ele fez um lance bem estranho, que foi o cavalo F6, que aqui já é um erro, né? Que eu tenho E5, né? Aí ele vai jogar cavalo D5 e aqui eu posso ganhar o peão de D5 com tempo no cavalo. Então aqui ele deveria jogar o cavalo lá em C7 e as brancas estão numa posição bem melhor aqui com 2 pontos de vantagem. Então o normal aqui seria ele jogar tomando o peão e depois jogar comum, uma dragão acelerado comum, cavalo C6 ou então bispo G7 aqui. Mas ele acabou cometendo esse erro, um cavalo em F6 e depois de E5 ele jogou o cavalo D5 e aqui eu perdi a oportunidade de ganhar esse peão. Aqui eu achava que o cavalo dele estava preso se eu jogasse C4, que a minha ideia inicial é que se ele jogar o cavalo em B6 eu tomo C5 e o cavalo dele não tem mais casas, né? O cavalo dele cai. Só que ele tem esse lance aqui ainda com o cavalo em B4, que agora o cavalo dele não cai. Apesar de eu estar numa posição melhor, eu acabei sendo surpreendido por esse lance porque eu não tinha visto ele. Aqui eu também tinha visto que caso ele jogasse o cavalo para C7 eu tinha D5. Aqui eu tenho um centro bem mais forte e eu também tenho bem mais espaço. Esse lance eu poderia ter continuado com essa ideia aqui depois de cavalo, que ele jogou o cavalo em B4. Também poderia continuar com a ideia de D5. Mas eu acabei achando que não funcionava com o cavalo aqui e joguei tomando o peão. O problema é que ele pode recuperar o peão, dama 5, agora ele está ameaçando o peão e também um garfo. Então eu tenho que defender, cavalo C3 e aqui ele pega o peão dele de volta. Mas aqui eu desenvolvo meu bispo com tempo na dama, depois de dama C7 eu jogo bispo E2, desenvolvendo a peça, aproveitando para liberar o roque para o próximo lance. E eu deixo o meu cavalo em B5 em aberto, caso ele faça algum lance ruim, esse cavalo B5 pode chegar aí causando muitos problemas. Então depois que ele joga bispo G7, preparando o roque pro próximo lance, eu vou atrás, cavalo em B5, né, e tentando aqui induzir ele ao erro. E que de fato ele comete o erro, que ele joga dama em A5, que é um erro por causa que eu posso voltar meu bispo para D2. Agora o cavalo está cravado, estou ameaçando um A3 ganhando o cavalo, e aí ele não tem como defender. Aqui ele joga A6, né, querendo trocar o cavalo. Se eu jogar A3 ele pega o meu, eu pego o dele e ainda minha torre cai. Então eu só mantenho o meu cavalo de pé, jogo ele em D4 e aqui a ameaça continua. O cavalo dele em B4 está cravado, estou ameaçando A3 e aqui ele joga a dama dele para a única casa que continua defendendo o cavalo. Aqui eu vejo que como essa casa é a única casa que a dama protege o cavalo, então ele não pode vir para A5, senão chega a 3. Ele não pode vir para B5, porque o peão está defendendo. Ele não pode vir para C6, o cavalo está defendendo. C6 também não protege o cavalo, né? Ele também não pode vir para D6, porque o peão está defendendo. Então a única casa que ele tem para proteger o cavalo é B6 e também tem C5. Porém eu posso puxar C5. Porque aí ele não pode mexer a dama para lugar nenhum que defenda o cavalo. E se ele tomar o peão, eu tenho esse torre C1, dando um garfo tanto na torre quanto no peão lá atrás, que foi exatamente o que aconteceu. Eu jogo C5 aqui, ele não viu a tática, acabou tomando o peão de C5, eu jogo a torre C1, aqui eu estou dando um garfo. Depois que ele volta para B6, o bispo lá em C8 cai com cheque. E aqui ele não tem um outro lance a não ser entregar a dama, né? Ele tem que entregar a dama, então a dama cai também. E depois no final da linha o cavalo também cai. Então aqui as pretas já estão numa posição completamente perdida, né? Depois de cavalo C6, trocar as peças para mim é bom, porque eu tô com muito material a mais. Então depois eu faço o roque, ele joga A5, dama A4, cravando o peão. Caso ele tome meu bispo, a torre dele cai. Então ele joga F6. Eu jogo E6, aqui é bom pra mim, porque agora o bispo dele não tá jogando e eu quero abrir linhas para começar um ataque. Ele joga E8, eu tomo em D7 com cheque, depois é só trazer a torre para o ataque e aqui ele já tá em uma posição de mate. Depois do cheque, bispo A5 cheque, ele joga rei B7, torre D7 e aqui já é um mate. Então nessa partida eu tive 91,3% de precisão. Tive a minha segunda vitória, estou com 2 jogos e 2 vitórias. Na terceira partida eu saí de pretas, fui pareado contra o mestre nacional e aqui ele abriu com E4.
C6 Caro-Kann, D4, D5, ele foi para Caro-Kann do avanço e depois de C5 ele tomou aqui em C5. Até então, todas as vezes que eu joguei a Caro-Kann do avanço nesse circuito, foi respondido com C3, que ele jogou tomando em C5, que é considerado uma das melhores respostas para Caro-Kann do avanço, depois desse lance C5. A linha que eu uso depois que ele toma é jogar E6, estou ameaçando recuperar o peão de volta com o bispo, desenvolvendo o bispo. Aqui a melhor resposta é jogar aqui cavalo F3 e o bispo em D3, ameaçando aqui um presente grego caso eu faça o roque. E entregando o peão de volta. Tentar segurar o peão aqui jogando B4 não é uma boa variante para as pretas, porque eu posso jogar A5, depois eu tenho B6, e que se ele pegar o peão, eu posso tomar B4 com cheque, depois eu tomo B6. E se ele não tomar nada, eu troco tudo aqui e sigo meu plano desenvolvendo o bispo, preparando o roque, e as pretas estão um pouco melhor. E se ele quiser tentar segurar esse peão aqui, a única maneira que ele tem é jogar o bispo em E3 defendendo. Aqui eu vou jogar um cavalo D7, que eu ataco o peão de E5 e o peão de C5. Ele vai cravar o cavalo e aqui eu vou jogar o cavalo em E7. A ideia é trazer ele para F5 ou para C6, tirando a cravada aqui e continuar ameaçando os dois peões. Para ele defender aqui, ele tem que trazer o bispo para D4, onde ele defende os dois. Se eu jogar o cavalo para C6 ou para F5, os dois peões estão defendidos. Então, jogando F5, ameaçando pegar o bispo, ele vai jogar um C3. Se eu pegar o bispo, ele tem esse centro muito forte aqui com essa cadeia de peões. O meu cavalo ainda está cravado, esse meu bispo está bem difícil de desenvolver. E aqui depois eu só tenho que jogar um bispo E7 e rocar, e ele continua mantendo essa pressão e esse espaço aqui com esse peão de C5. Ele tentou segurar o peão com B4, aqui eu sigo o plano principal da posição, que é A5. Depois de C3, o correto é trocar os peões e depois puxar B6, mas aqui eu decidi jogar primeiro um cavalo C6, A ideia de depois que trocar os peões, B4 tá fraco, tá atacando o cavalo, mas esse lance não funciona porque ele pode cravar o cavalo jogando o bispo lá em B5. Aqui tem um truque que com o cavalo C6 é que A3 é um erro, que cai o peão, posso sacrificar o meu cavalo pelo peão de B4, porque o peão dele tá cravado na torre, mas esse lance não funciona porque ele pode vir aqui cravar, ao invés de jogar A3, ele pode simplesmente jogar bispo B5 cravando o cavalo. Eu troco os peões e depois jogo o bispo D7 descravando o cavalo. Agora eu estou ameaçando tomar tanto em B4 como em E5. Então ele tem que pegar o cavalo. E aqui o melhor lance é bispo tomando em C6. Eu não posso pegar de peão, porque senão esse peão aqui em C5 fica muito monstro. Eu não tenho como jogar contra ele. Eu não tenho mais peões aqui nem na coluna B nem na D para poder jogar contra esse peão em C5. Então eu tenho que pegar com o bispo e continuar mantendo aqui a ruptura B6 de pé, Eu quero jogar B6 em algum momento, tanto para enfraquecer B4 como para quebrar a estrutura dos peões dele aqui na ala da dama. Aqui ele usou mais da metade do tempo dele pensando e ele chegou a jogar esse lance com dama D4. Em algumas posições eu estou ameaçando puxar o peão de D, liberando aqui essa coluna muito forte para o meu bispo. E aqui então ele jogou com a dama em D4, bloqueando o avanço do peão. Aqui eu vejo que eu posso desenvolver meu cavalo para E7 e depois F5 com o tempo na dama, e também guardando a casa, protegendo a casa para caso eu queira avançar o peão mais para frente. E ele não pode cravar o meu cavalo, porque eu posso continuar com esse plano com o cavalo F5 de qualquer maneira, porque ele não pode tomar minha dama, ele não tem tempo para tomar a dama, porque quando eu pego a dama dele eu pego com um ataque. Eu estou aqui ameaçando um garfo, ganhando a torre, e ao mesmo tempo estou ameaçando o bispo. Então ele vai ter que escolher se ele perde a torre ou perde o bispo. E para não perder a torre, ele vai ter que mexer o rei. Então, além de tudo, ele perde o roque se ele vir atrás da dama nessa posição. E ele tem que mexer a dama para alguma casa que proteja o bispo, porque o bispo também está atacado. Então aqui ele escolheu jogar a dama dele lá em D2, protegendo o bispo. Eu jogo a dama em C7, atacando E5, cavalo F3 defendendo, e aqui eu vejo que ele quer rocar, e para atrapalhar o roque dele, eu vou para essa ideia de jogar o bispo em B5, que ele fica alguns lances sem rocar. Ele tem o cavalo C3 atacando o bispo, mas eu posso jogar o bispo C4. Aqui eu tô de novo, continua a encher o saco dele, evitando ele de rocar por alguns lances.
e aqui ele jogou G4 atacando o cavalo. Então eu volto o cavalo para E7, quero reposicionar no C6 atacando tanto o peão de E5 quanto o peão de B4. Então ele joga o cavalo lá em E2, né? Agora ele tirou aqui o cavalo que estava atrapalhando a dama defendendo o peão de B4, ao mesmo tempo bloqueia o meu bispo. Agora ele pode rocar, porque como eu estou querendo chegar aqui em C6, né, eu ia chegar com um garfo, agora eu não chego mais com um garfo, porque ele já protegeu um peão, e depois que eu jogar o cavalo em C6, ele protege o outro. Aqui eu fui para B6, quero trocar os peões aqui em C5 e pegar com o bispo para preparar o roque para o próximo lance. Porém aqui depois que ele tomou o peão em C5, primeiro joguei minha torre em A3, quero evitar que ele avance o peão da coluna A e ao mesmo tempo estou atacando o cavalo dele, mas aqui eu perco um pouco da minha vantagem porque ele pode voltar o bispo dele para E3, que ele defende o peão de C5 e bloqueia o ataque da minha torre lá no cavalo. Então o correto seria eu ter pego aqui com o bispo primeiro. Então depois que eu jogo a torre em A3, ele joga o cavalo dele de F lá em D4, e agora sim eu pego o peão e prepara o roque para o próximo lance. Aqui ele entrega a partida jogando torre de F C1. Ele quer sacrificar a torre pelo bispo. O bispo está protegendo a casa de B5. E B5 é uma casa que ele quer entrar com o cavalo dando um garfo. Eu não tenho como proteger a torre, né, caso ele entre com um garfo. A ideia de dama A5 aqui, caso ele troque as damas, eu defendo a minha torre. Ele não precisa trocar as damas, ele pode ir direto para atrás da torre, porque a dama dele está protegida. Então no final da linha ele acaba ganhando aqui mais chances de vitória, né? Ele estava numa posição bem pior e agora ele está numa posição um pouco melhor. O problema é que esse lance perde para cavalo toma em D4, e depois que ele retomar o cavalo eu tenho torre em D3 com um garfo. Então aqui ele vai perder o cavalo, então ele perde uma peça inteira. Eu posso rocar depois e as pretas já estão numa posição quase que ganha. Intimidado pelo título de mestre nacional dele, eu preferi rocar aqui, né? Meu rei está no centro, eu quero trazer ele para um lugar mais seguro. Meu rei no centro contra o mestre nacional pode ser alvo de algum contra-ataque, de algum contra-jogo. Só que aqui eu dou a chance para ele seguir o plano dele. Então depois que ele joga o cavalo em B5 com um garfo, eu acho esse lance que a engine marca como brilhante. Bispo por F2, desviando o rei dele. A ideia é chegar em B6 com um garfo, dando um cheque e ameaçando o cavalo. E aqui a continuação seria ele voltar com o cavalo bloqueando o cheque. E depois eu jogar torre em D3. Aqui eu recupero o cavalo, eu estou dando um garfo na dama também. E as pretas estão bem melhor, praticamente ganho. Só que aqui nessa linha eu usei a torre errada, eu joguei a torre em D8. Porque a ideia é que eu estou cravando o cavalo na dama e no rei também. Então aqui eu estava achando que eu ia recuperar a peça de qualquer maneira. Só que ele joga o bispo dele em E3 defendendo o cavalo. Então eu vou pelo peão, tomo aqui em E5. Estou ameaçando pegar o peão de G com um garfo ganhando o bispo. Ele não tem nenhum descoberto, né, com o cavalo, porque a dama dele também está caindo, né? O cavalo também está cravado na dama. Então ele defende o peão. E aqui eu vou com o cheque lá com o cavalo em D3. Depois que ele move o rei, eu quero tirar minha dama desse ataque descoberto e ao mesmo tempo entrar para infiltrar em alguma casa. A única casa que eu vejo disponível aqui é a casa de E4. Então eu jogo minha dama lá em B7. A intenção de trazer ela para o centro aqui e plantar ela em E4, que aqui ela vai estar pressionando muitas casas. E depois que ele joga a torre F1, eu jogo dama E4 e aqui ele entrega de novo a partida jogando esse bispo F2. O problema desse lance é que eu posso tomar o bispo e depois que ele retomar, o peão da coluna H dele cai. E aqui cai com iniciativa, porque eu estou ameaçando um mate lá em H1. Então aqui ele teria que bloquear com a torre em G2 e agora eu jogaria um C3. Estou ameaçando entrar aqui e promover o peão. Ou então eu posso jogar um E5, aproveitando que o cavalo está cravado. E aqui eu ganharia uma peça. E o lance dama em G5, ameaçando tomar a torre com mate, não funciona porque eu posso pegar o cavalo de qualquer forma. Porque a torre continua defendendo o mate lá em D1. E se ele pegar a torre com o cavalo, ele toma mate. Então ele não poderia retomar a torre. E ainda estaria ameaçando entrar aqui em D1 com temas de mate, né? Se ele tentar propor umas trocas de damas, por exemplo, eu tenho a torre lá em D1 e depois o mate em E3.
Então aqui ele teria que voltar lá para C1 para defender essa primeira fileira. Eu acabei focando nesse peão aqui A3 da promoção, né? Entrando em C3 com tempo na dama ainda, ficando mais só 2 casas da promoção. Eu acabei jogando C3 primeiro e aqui eu perco minha chance, né? A chance da vitória que era tomar aquele peão lá de H3. Aqui ele joga a dama em G5, atacando a torre e ameaçando um mate. Aqui eu tenho 2 lances que funcionam, que é trazer a minha torre de volta, um lance bem passivo, mas eu também posso trocar a minha torre pelos 2 cavalos, porque a minha dama continua defendendo o mate, e aí agora eu tenho que jogar por esse peão aqui em C, que está 2 da promoção, né? Ele vai ter que defender essa ideia, ou então em algumas posições vai ter até que sacrificar uma peça para impedir a promoção desse peão. E as linhas são bem fáceis de encontrar, e ele também está em apuro de tempo, o tempo dele já está quase que caindo, e caso ele jogue aqui um E7 e defende a 8ª fileira, se ele dá o cheque, meu rei está muito seguro aqui em H8. Agora eu estou ameaçando meu peão de subir, se ele subir com o rei eu tenho cheque. Aqui eu posso começar a provocar trocas, porque independente do que aconteça eu sempre vou estar com os peões promovendo, né? Se ele pegar, o peão sempre vai promover em todas as linhas. Mas o tempo dele está quase caindo, então eu acabo querendo ficar fazendo lances de ataque fáceis para que ele demore pensando e o tempo caia. Então eu vou para esse lance aqui, torre D5, e aqui eu perco a partida. Caso ele jogue a dama em E7, né, que aqui ele está ameaçando F7, ele está ameaçando o mate na 8ª fileira, e ao mesmo tempo a torre lá atrás. Aqui eu jogo o peão para H6, libera aqui uma casa de fuga para o rei, né, na diagonal que a minha dama está defendendo, e aqui ele ganha depois do lance torre tomando F7. Ele acabou indo para outro plano, ele tomou de dama, e aqui ele me entregou toda a vantagem de volta, né? Agora eu não estou mais perdendo o jogo, porque meu rei está bem seguro aqui em H7, e o plano dele inicial era jogar aqui tomando em E6, ameaçando o mate. O problema de tomar em E6 com o cavalo é que ele libera aqui a minha torre, então a minha torre entra lá na primeira fileira já com tema de mate. Então, depois de rei H1, C2 com cheque descoberto e rei H2, eu dou mate em 1 aqui com a torre lá em H3. E aqui eu fiz o meu terceiro ponto, tive a minha terceira vitória no torneio. Eu tive uma precisão de 72,5% e eu tô com 3 jogos, 3 vitórias. Quarta partida eu saio de pretas e as brancas abrem com E4, Caro-Kann C6, D4, D5, Caro-Kann do avanço com E5. Depois de C5, ele tomou em C5, a mesma variante que eu joguei na partida passada. Na partida passada as brancas tinham jogado B4, né, nessa posição, depois de E6, B4 é um erro. Então aqui as brancas na quarta partida foram para o lance correto, cavalo F3, e depois depois que eu tomei o peão, ele foi para bispo D3 aqui, preparando o presente grego, né? Porque eu vou desenvolver meu cavalo para E7, e aqui se ele jogando aqui um cavalo C3 e eu rocar, eu já estou completamente perdido na posição depois de bispo por H7 cheque, né? Que eu caio no golpe do presente grego. Se eu voltar o meu rei lá para G8, dama H5 com ameaça de mate H7 é muito forte. Quando as brancas armam essa posição com cavalo F3 e bispo D3, aqui as pretas têm que jogar o jogo sem rocar, porque em todas as posições aqui com rock ele está ameaçando um presente grego. E jogar um H6 ou um cavalo G6 não é tão bom. Aqui os melhores lances é jogar um A6 primeiro, para impedir alguma peça de chegar ali em B5. Depois jogar um cavalo de B lá para C6, desenvolvendo uma peça, trazendo mais a peça para o jogo e lutando pelo centro também. E depois de um A3, por exemplo, aqui eu tenho que jogar um bispo D7. Então, dependendo se ele desenvolver o bispo para F4, eu já tenho que jogar um H6 com ideia de G5 e G4 e começar um ataque aqui na ala do rei. Então, caso ele, por exemplo, jogue aqui um torre E1, eu já tenho que ir atrás da ideia. Depois de cavalo H4 aqui, parece que vai cair um peão, né, que ele está atacando os 2 peões ao mesmo tempo. Eu sacrifico o peão de H defendendo de G, porque caso ele tome peão de H, eu posso jogar um bispo D4 com um garfo no cavalo e no peão. E voltar o bispo para F4 tentando defender o peão não funciona, porque eu tenho dama B6
aqui eu estou ameaçando o peão de F2 e ao mesmo tempo o de B2. Se ele defender o de F2, o de B2 cai. Agora eu estou ameaçando ganhar o cavalo. Se o cavalo sai para A4, eu volto para A3. E se o cavalo vai para E2, aqui o peão de E5 cai. Então, basicamente, nessa variante com cavalo F3 e bispo D3, eu vou evitar o roque por muitos lances e eu vou preferir primeiro desenvolver minhas peças para casas importantes. Então, o cavalo em F6 aqui é importante porque a ideia desse cavalo aqui é chegar em B4 e trocar pelo bispo. Que aí, sem esse bispo, essa diagonal fica livre para eu poder jogar nela. Então, eu posso jogar meu cavalo lá em F5, por exemplo. Eu posso, dependendo do lance dele, né, se ele jogar um torre E1 ou um dama D2, e aqui eu já posso começar com ideias de atacar na área do rei, usando o bispo dele, né, como um gancho. Meu G5 chega com tempo, o G4 vai chegar com tempo também, e todas essas ideias ficam em aberto aqui nessa posição, sem precisar rocar. Se eu quiser rocar imediatamente, se eu achar que é mais seguro jogar com o rei rocado, eu vou com o cavalo aqui em B4 imediatamente, atrás do bispo, né? Que o bispo ele não tem casas, ou ele volta e cede a casa de F5 para o meu cavalo e o roque, ou ele entrega o bispo e ao mesmo tempo cede a casa de F5 e o roque para as pretas. Nessa posição eu acabei indo pro cavalo em G6, né, para evitar esses temas de presente grego e preparar o roque para o próximo lance. Mas aqui ele me surpreende com o lance H4, ameaçando entrar em H5, atacando o meu cavalo. E depois que eu sair com o cavalo, ele quer jogar um H6. Então aqui eu jogo o cavalo em C6. Caso ele avance H5, eu vou tomar o peão de E5. E aqui ele defende o peão de E5. Agora ele está de novo ameaçando entrar em H5. Então aqui o melhor lance é um lance muito difícil de encontrar, que é jogar F6, que de novo ele não pode jogar H5, porque eu posso tomar em E5, porque o peão de F6 defende o cavalo e a dama não pode tomar. E caso ele tome em F6, eu vou tomar com o peão de G, protegendo E5, porque se ele chegar com H5, eu posso jogar meu cavalo lá em E5 de novo, sem ter medo, porque meu cavalo vai estar protegido. Só que aqui eu estava com a ideia de jogar minha dama em C7, trazendo mais um ataque para E5, que ele não tem H5 de novo, porque agora eu posso pegar, tem 3 peças defendendo lá e só tem 2 atacando. Só que eu estava com receio desse lance aqui, o cavalo dele chegando em B5 com tempo na dama, porque eu teria que jogar um dama B8 para continuar com a ideia, e essa minha dama ia ficar muito fora de jogo aqui. Então, depois de dama E2, eu decidi primeiro jogar um A6 para evitar o cavalo de entrar aqui, mas eu não tenho esse tempo, porque o H5 dele chega imediatamente. E aqui o lance melhor é bem contraintuitivo, o lance melhor é voltar o cavalo para F8, que a ideia é depois de H6, G6, bispo G5 atacando a dama. Eu vou voltar o meu bispo para E7, propondo as trocas, e depois das trocas eu tô melhor do que com o cavalo em E7, porque o cavalo em E7 toma a casa que o bispo voltaria, né? E ainda fica cravado se eu voltar o meu cavalo para E7, depois H6, G6, B5 crava o cavalo, não tenho como voltar o bispo para propor as trocas, e o bispo dele está entrando em F6 com tempo na torre, e o cavalo dele vai entrar em G5 para pegar o peão de H7, e esse peão promove, esse peão de H aqui da coluna H fica muito forte, porque ele promove numa casa onde o bispo está defendendo. E é por causa dessas linhas que o cavalo em G6 não é bom, porque ele tem esse ataque chegando muito rápido com H4 e H5. Então ele conseguiu concluir o ataque dele, chegou com o peão lá em H6, depois de G6 ele cravou o cavalo. E aqui eu fui para a linha onde eu jogo o meu cavalo lá em B4, porque eu quero tomar o bispo para poder liberar a casa de F5 para colocar meu cavalo lá. Então ele fez o roque, eu jogo dama A5, porque aqui eu não ia poder jogar o cavalo lá porque ele está cravado. Então eu tiro a minha dama, coloco ela aqui na cara do rei. Eu estou querendo criar contra-jogo com B4, torre B8, que esse cavalo eu vou entregar pelo bispo. Vou liberar a casa de F5 para o meu outro cavalo. E aqui eu vou desenvolver o bispo para D7 e vou tentar criar algum tipo de contra-jogo, algum tipo de ataque. Então aqui ele joga A3 atacando o cavalo, já era a minha ideia trocar pelo bispo. E depois eu crio meu contra-jogo com B5.
Aqui ele chega com o bispo dele em F6. E aqui eu tenho um lance bem simples, que é fazer o roque. Aqui meu rei ele está relativamente seguro. As brancas não têm um plano sólido para conseguir atacar meu rei. Ele não tem uma ruptura que prejudique o meu rei. Ele pode colocar o bispo dele aqui em G7, mas não faz absolutamente nada. Eu posso movimentar meu rei aqui para dar a dama e começar a tentar um contra-jogo. Eu tenho uma ruptura B4, eu tenho um torre B8, meu bispo em D7. Então ele vai demorar para conseguir chegar no meu rei, e se ele fizer os lances errados, ele pode acabar perdendo a partida. Mas eu fiquei com medo de fazer esse roque, e eu achava que eu estava perdendo se eu fizesse o roque, e acabei jogando minha torre para G8, tirando ela aqui da linha do bispo. Mas esse lance é ruim porque ele pode jogar o cavalo em G5, e agora não tem como eu proteger o peão de H7. Ele vai tomar o peão de H7. Esse peão aqui na coluna H, ele está a 2 da promoção, e ele promove numa casa que o bispo está defendendo, então esse peão acaba ficando muito forte aí. Então aqui eu acabei tentando ir atrás de um contra-jogo, jogando aqui a torre em B8. Quero jogar B4 e começar algum tipo de ataque. Então ele vai atrás do peão, B4. E aqui depois que ele toma B4, o meu melhor lance é tomar de torre, porque eu tenho que manter esse meu cheque aberto, né? Porque aqui se ele jogar um cavalo B1 para defender o cheque, eu chego em A2 e o peão de B2 agora está caindo com cheque, perdendo o cavalo também. Então eu tenho que manter esse contra-jogo em aberto. Só que aqui eu acabei indo, tomando com a dama, né, ameaçando tomar o peão de A2 com cheque, mas ele simplesmente joga um cavalo D1 e está defendido. Então aqui eu sigo minha ideia, né, eu tinha pego o bispo dele para liberar a casa de F5 para o meu cavalo, e ele volta o cavalo de G5, agora ele está ameaçando puxar o peão e promover ele. Aqui eu já me preparo para entregar meu cavalo pelo peão, eu não posso deixar esse peão passar e promover. Então primeiro eu dou um cheque em F4, e depois que ele bloqueia eu vou para A4, ameaçando aqui mate em 1. Então aqui ele simplesmente pode defender com rei B1, agora minha dama não entra mais. Mas aqui ele entrega toda a partida com esse lance cavalo em C3. Que ele está ameaçando aqui bloquear o cheque com o cavalo, mas não funciona, porque eu posso pegar o peão aqui de B2 com a ameaça de tomar o cavalo e a torre lá em H1, e ele não tem o tempo de jogar H7, porque senão ele toma mate. Então aqui o melhor lance de defesa é entregar material jogando dama C3, porque eu continuo pegando o cavalo e depois a torre, e depois que ele trocar as damas, se ele jogar um H7, eu posso manter aqui minha torre em F8, e a qualquer momento que ele promover, eu vou sacrificar minha torre, porque eu tô com muito material a mais. Mas nessa posição eu acabei acreditando no H7 dele. Eu achei que se eu pegasse de torre com essa ideia, ele jogaria um H7 e H7 funcionava. Eu não estava vendo o mate, então eu acabei pensando, eu vou pegar com a dama, porque o único lance dele é entregar o cavalo. E agora que ele entregou o cavalo, eu posso sacrificar o meu por H6, porque agora ele não tem mais o peão que promove. E aqui eu tô bem, perdi a chance de ganhar o jogo, mas pelo menos eu também não estou numa posição perdida, né? Os dois lados têm chance para ganhar, a posição bem igual, as pretas estão um pouquinho melhor. Mas aqui depois que ele toma o meu cavalo em H6, eu sou ganancioso e acabo entregando toda a vantagem de volta, tomando esse peão em F2. Tomar esse peão em F2 me deu muito prejuízo no futuro, porque aqui eu abri a coluna F, né? Então ele tem vários ataques aqui com a torre e com a dama na coluna F. Então esse peão estava mais me ajudando do que me atrapalhando. Então aqui eu deveria ter jogado um dama A2, com a ideia aqui de cravar a dama dele. Então ele teria que mexer o rei. Se ele jogasse um rei E2, eu já poderia ir para um H5 e tentar aqui promover esse peão, deixar ele o mais perto possível, porque esse peão sempre ia ser usado como um contra-jogo contra esse ataque que ele tá configurando aqui na ala do rei. Aqui ele vai construir o ataque dele, jogando a torre em H7, e aqui eu jogo torre F8 para defender, trazendo mais uma defesa para F7. Eu também tenho algumas ideias de trazer a torre de B8 aqui para B7, para trazer mais uma defesa em F7.
Então aqui, depois de torre F8, ele jogou bispo G7, e aqui ele está ameaçando o empate por repetição, que a ideia é torre G8, torre F6, e ficar repetir 3 vezes e aceitar um empate. Deveria ter aceitado o empate, levando em consideração que ele está numa posição melhor. O problema é que depois que ele atacou minha torre, eu achei que eu poderia jogar a minha dama em B4, ameaçando mate em 1, mas esse lance é ruim, porque ele perde para rei E2, porque aqui agora ele está atacando meu bispo e ao mesmo tempo está atacando minha torre. Então eu tenho que escolher um para cair, e eu volto meu bispo aqui para C5, que aí quando ele pegar minha torre, eu retorno de bispo. Aqui eu poderia ter tentado uma ideia, né, jogando o bispo em H4, que a ideia é que eu estou ameaçando entrar em G4 com cheque, ganhando o cavalo. Então ele não tem tempo de tomar a torre, porque depois do cheque ele tem que bloquear com o cavalo para não perder, e G2 cai com cheque. Depois que ele defende o rei, eu tenho esse lance bispo G5, atacando a dama. A dama não pode tomar, porque senão ela cai, né? Depois de torre B, o único lance de defesa é entregar a dama. E se ele tomar de cavalo, aqui eu tenho um empate por repetição, empate forçado. Depois de dama G1, único lance é jogar rei D2, jogar rei E2, cai a dama. E aqui eu posso pegar o cavalo com cheque, e aqui é um empate forçado por repetição. Visto que as pretas estão numa posição bem pior, o empate é a melhor decisão. É uma linha bem complicada de encontrar, então eu acabei indo para essa ideia de retomar o bispo dele com o bispo. Então depois que ele tomou a torre, eu tomo o bispo, e aqui ele vai para aquele plano de atacar na coluna F, já que agora eu tomei o peão de F2 e ajudei ele no contra-ataque. O problema é que esse lance é um erro, porque eu tenho um F5, e a ideia de F5 é que depois que ele tomar de passando, ele bloqueia a dama dele da visão de F7, e agora sim eu tenho um dama G4 com garfo atacando tanto o rei quanto o cavalo. E se o cavalo voltar para F3, eu já posso forçar um empate com dama E4 cheque. Ele não pode entrar em F2, porque senão meu bispo sempre vai entrar em C5 com cheque. Aqui ele tem que jogar um rei D2, e aqui eu vou jogar F4 e a gente vai ter esse empate por repetição, porque se ele tentar bloquear com a torre C2 cai, o único lance de defesa que não perde aqui é cavalo D2 bloqueando. E agora eu tenho primeiro um D4 para tirar a torre daqui, e depois eu jogo um torre B2 cravando o cavalo. Agora eu posso mexer a dama sem medo do cavalo capturar, por exemplo. Aqui ele vai defender o cavalo com a dama, e aqui eu tenho já a dama C4. Se as brancas forem para a primeira fileira, eu tenho rei E1, então o empate seria... E o rei não pode desgrudar do cavalo, né? Se o rei vem para E1 e eu der esse cheque, ele não pode vir para F2, porque senão o cavalo vai cair. Então ele acaba tendo que repetir o lance rei E1, rei 1 e rei E2, e eu vou repetir o lance dama C1 e dama C4, e aqui a gente tem um empate de novo. É por isso que nessa posição o melhor lance seria jogar a torre em F3, porque agora F5 não funciona, porque aqui ele pode tomar de passando, e eu não tenho mais o cheque lá em G4. Só que ele acabou jogando a dama, eu também não vi que era possível, que o lance F5 era possível, e acabei dando um cheque em G4 precipitado, né? Que agora ele simplesmente bloqueia com a dama. Depois eu não posso pegar o cavalo, porque senão eu tomo mate em 2. Então eu troco as damas, e mesmo trocando as damas, a torre dele entra em F3, atacando F7 de novo. Então F7 vai cair de qualquer jeito, eu não tenho como defender. Então eu vou tentar aqui um contra-jogo. Estou com o peão passado, vai que esse peão aqui acaba provocando algum tipo de defesa, né? Ele tem que tirar uma peça, sacrificar pelo peão. Esse peão aqui é um esperneio, vamos dizer assim. Então aqui ele toma com a torre errada, o certo é ele tomar com a torre de F, ele tomou com a torre de H, e aqui eu libero meu bispo para H6, atacando a torre. Aqui o lance correto seria jogar ele em E7, atacando o cavalo lá. Ele teria que jogar... Aqui o melhor lance da engine é sacrificar a torre. Se eu pegar a torre aqui, ele vai tomar com o peão de F, de E, e o peão aqui em F, ele fica duas da promoção, não tem como
eu parar ele sem sacrificar alguma peça. Aqui se ele tentasse salvar o cavalo jogando para H7, aqui eu já teria algumas ideias de empatar a posição. Eu tenho um cheque com bispo A6, eu tenho uma torre em B7 defendendo o bispo, e aqui eu consigo. As pretas estão numa posição empatada, mas ainda assim é muito difícil de achar os lances. As posições das brancas estão bem mais confortáveis. Essa quarta partida está muito estranha, um perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde. E aqui depois de bispo H6 ele jogou o cavalinho H7. Agora que ele tem ideia de jogar a torre lá para A7 e descer a outra dele para F6 e começar a causar vários problemas aqui. Eu pega vantagem, entrega vantagem, pega vantagem, entrega vantagem. Aqui eu tô com pouco tempo no relógio, tô jogando aqui no ao toque, então eu vejo que meu peão de A tá passado, então vou ver se eu não consigo alguma coisa puxando ele. Então ele volta aqui para F6, ele quer pegar o peão, entrega a vantagem toda de novo. Aí eu jogo minha torre em B2, ele tá querendo pegar o peão, vou pegar o peão dele com cheque aqui. Aí como eu tô no apuro de tempo, eu quero ficar dando cheque e fazendo lances rápidos de ameaça, né, para ver se eu não consigo alguma coisa. Então depois que ele pega o de G, eu começo a dar vários cheques. Aqui eu dou esse cheque para deixar ele aqui na coluna A bem sufocado, preso, caso eu consiga fazer algum tipo de perpétuo. Então ele toma o peão, cheque, cheque. Aqui eu jogo a torre o meu bispo em C1, ameaçando um descoberto. Mas aqui ele já tem como dar mate em 2, né? Ele pode chegar em F8 com cheque, único lance rei E7 e depois torre G7 é mate. Aqui ele jogou a torre dele para F1 e de novo entregou toda a vantagem, porque agora eu tenho o descoberto atacando a torre. Então depois que ele pega o bispo, eu pego a torre. Se ele der o cheque aqui, é muito importante que eu não venha para E7, porque senão o bispo cai. Então o correto é vir para D8 defendendo C7. As pretas conseguem de novo empatar a partida, mas não adiantou de nada, porque depois que a torre dele chegou em F1, meu tempo acabou e eu acabei perdendo no tempo. Nessa partida eu tive 62,4% de precisão, tive também a minha primeira derrota, então agora eu tô com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Na quinta partida eu saí de brancas e depois que eu abri com E4, eu enfrentei a Carol Khan, a abertura que eu mais jogo, né? Então aqui contra a Carol Khan gosto de pressar ali um cavalo E2, depois de D5, E5. E se ele jogar o cavalo em F5, eu vou jogar o bispo em F5, eu vou jogar cavalo G3 atacando. Aqui ele vai voltar para G6 e eu já começo a puxar o peão de H. A ideia é chegar em H5 com tempo no bispo e depois que ele voltar eu vou jogar E6. Porque aqui a ideia dessa variante é que o bispo dele agora está tendo muita dificuldade para desenvolver, né? E essa diagonal também ficou bem frágil, então em várias posições eu vou atacar nessa diagonal. E aqui ainda tem um mate em 11 que é bem famoso nessa variante, que depois que as brancas jogam D4, aqui eu quero trocar os bispos. Muito comum as pretas responderem com cavalo F6. Depois que ele troca os bispos, eu pego de dama e aqui eu estou ameaçando entrar em G6 com cheque. Então ele não pode jogar o cavalo de B em D7, porque se ele jogar o cavalo lá, ele toma mate em 1. Então aqui é um mate que acontece acontece com muita frequência no rate intermediário, porque os lances de cavalo F6 e cavalo D7 são lances bem naturais, né? E o plano das pretas é sempre o mesmo, então você consegue se preparar muito bem com essa variante, né, da Carol Khan, porque aqui as pretas sempre vão querer colocar o cavalo em F6, o cavalo de B ele ou sempre vai para D7, que ele quer aqui defender a casa de E5 para puxar o peão, porque um dos planos mais comuns das pretas nessa posição é puxar o peão, entregar ele de volta, né, devolver o peão, com a ideia de jogar E6 e libertar o bispo. Aqui essa dama normalmente também ela chega em D6 defendendo a casa de E5, então aqui muito comum ele jogar dama D6 e cavalo D7, ameaçando puxar o peão e ao mesmo tempo liberando o roque. E aqui a ideia das brancas é trocar os bispos, retomar aqui de dama, para a dama sempre ameaçar esse cheque, para que ele não consiga rocar. Então eu vou dar esse cheque, o rei dele vai ter que mover, ele fica sem um roque.
eu mesmo faço o roque e eu tenho uma posição bem melhor, mais confortável, com mais espaço, mais iniciativa, e as pretas ainda, os planos das pretas sempre são os mesmos, então eu consigo me preparar bem para jogar contra as pretas nessa posição. O plano que ele escolheu para jogar depois de D4 foi com cavalo em D7. Normalmente essa ideia é que ele está defendendo a casa de E5 para puxar o peão, e aí se eu tomar ele vai poder retomar de cavalo, o outro peão lá ele pode subir para E6 e libertar o bispo. Ele quer libertar o bispo o mais rápido possível. Ele também está liberando aqui um possível roque longo, porque ele tem cheque com dama lá, com a dama em A5. Se eu tentar ganhar tempo na dama, ele vai para B6 ganhando tempo no peão lá embaixo. Então e ao mesmo tempo ele já está preparando um roque dele, porque as pretas normalmente querem rocar longo, né, nessa posição, nessa variante da Caro-Kann. Então depois de cavalo D7 eu continuei com a ideia, trocar os bispos. E ele recusou a troca, mas sempre aqui, mesmo que ele não tome o bispo, eu vou tomar o bispo e jogar a dama lá em D3. Agora eu não posso, né? Porque se eu jogar a dama em D3, ele pode puxar E4. E aqui as pretas começam a ter mais espaço, ganhar bem mais espaço, e começa a atrapalhar todos os planos das brancas. Só que esse plano ele não funciona. Esse cavalo em D7 e E5, no momento que ele joga E5, ele já está em posições muito piores, porque eu posso entrar aqui em G4 imediatamente ameaçando o mate 1. Sempre que ele chega com esse cavalo em D7, o rei dele fica muito fraco aqui por causa dessa diagonal. Ele não tem mais bispo de casas brancas, os cavalos não chegam lá. Puxar o peão não é bom. Aqui é o único lance de defesa que ele tem, né? Se ele puxar o peão, eu vou poder pegar passando, atacando a torre. Se a torre for para G7, eu tenho o cavalo F5 ganhando a torre está presa, que eu ganho a qualidade, e ele já começa a ficar em posições bem piores. A melhor maneira das pretas lidarem com essa variante não é jogando o cavalo em D7 puxando o peão. A ideia é a mesma, né, que é puxar o peão, mas não defendendo com o cavalo, mas sim com a dama. Ele tem que jogar um dama D6, aqui ele defende a casa de E5, porque ele quer puxar E5 e libertar o bispo dele. Então depois que eu for propor as trocas, ele vai trocar e aqui ele tem E5. Eu tenho que pegar, se eu não pegar ele vai avançar. Então depois que eu pegar, ele pega com cheque, então ele pega com tempo. Aqui a melhor defesa é jogar bispo E3, ele não pode pegar lá em B2, eu tenho o bispo chegando em D4, atacando a dama e defendendo a torre, com tempo ainda, então essa ideia de tirar o roque dele ainda fica de pé. E eu não posso agora, depois que ele jogar tipo um cavalo D7 preparando o roque, eu não posso mais dar o cheque, né, com a ideia de que ele não vai mais rocar, porque agora o peão de B2 está de fato sendo atacado. Eu não tenho mais bispo lá em D4 defendendo, né, chegando defendendo. Então aqui o melhor é eu aceitar fazer o roque e ele também e deixar ele fazer o roque e jogar essa posição. Aqui as pretas estão um pouco melhor, as ideias das pretas são bem mais fáceis. Eu tenho esse peão muito avançado aqui, que ele está bem fraco, então ele vai ser alvo de ataques. E eu tenho uma dificuldade de desenvolvimento, né? O centro dele está mais forte, ele tem os dois peões no centro tranquilo aqui. Ele vai puxar E6, E5, ele vai desenvolver o bispo, cavalo F6. Até se ele trocar as damas, eu acho que está bem melhor para as pretas. Acabei de ver que a defesa para dama B2, domando B2 não é o bispo aqui, porque ele tem a dama em C1. Mas a defesa aqui é entregar a torre, porque depois de dama em B3 eu tô ameaçando a torre dele também. Então ele tirando a dama lá de A1, eu pego B7 e eu tô recuperando a torre de volta. E se ele não tirar a dama, ele perde a dama, né? Se ele jogar aqui, se ele tentar defender a torre dele, eu tenho o cavalo C3 e a dama dele tá presa, então ele vai ter que trocar a dama pela torre. Mas voltando todas essas ideias, ele acabou jogando depois de E5. Eu troquei os bispos e aqui, ao invés de ir para o melhor lance, para o lance que ganha partida, que é a dama em G4, eu preferi trocar aqui os peões com a ideia de desenvolver o bispo com o tempo. Só que essa ideia não é tão boa, eu perco toda a minha vantagem, né? Eu saio de uma posição onde eu estava ganhando um material e para uma posição onde está tudo igual. Então depois ele volta o cavalo dele para F7, eu roco e ele joga E5. Agora ele conseguiu libertar o bispo dele com tempo no meu bispo, então eu jogo torre E1 cravando o peão. Ele joga dama C7, ele está preparando o roque longo. Agora eu jogo a dama G4 para evitar o roque. E ele joga cavalo F6, está atacando a dama,
Dama vem para F5 pressionando a torre dele. A única peça que está defendendo a torre dele é o cavalo. Então o cavalo dele fica preso por alguns lances aqui na defesa da torre, né? Caso ele queira mexer o cavalo, ele tem que mexer a torre primeiro. Então ele joga bispo em D6. Aqui eu jogo o cavalo em D2 e eu quase que perco a partida com esse lance, porque agora meu bispo ele não tem mais casas e um simples F8 aqui já ameaça ganhar o bispo, porque agora eu não tenho mais para onde ir que o bispo cai. E ele jogou o rei F8 e de novo aqui eu fiquei pensando, e aí eu fiquei tentando achar uma maneira de não perder a peça. E até que eu encontrei a ideia de voltar o bispo para E3. Depois que ele jogar D4 ameaçando ganhar o bispo, eu vejo que aquele cavalo ali é a única peça que está defendendo a torre. Então eu vou atacar ela com o cavalo de D lá em E4. Né? Ele não tem tempo de pegar o bispo, porque eu pego a torre com o tempo na torre dele. Então, se ele trocar os cavalos, a torre dele está pendurada, né? Então se ele usar o tempo para pegar o bispo, a torre dele cai. Então, para evitar todas essas linhas, ele trocou os cavalos e depois jogou rei G8 protegendo a torre. Então aqui eu tenho tempo de proteger meu bispo jogando ele em D2. E ele seguiu desenvolvendo a última peça, torre F8, ameaçando aqui um descoberto na dama. Eu jogo dama G6, estou cravando o peão de G, estou ameaçando o mate em 2, né? O cavalo em F6 chega com o mate e ataca na torre também. Então se ele jogar aqui qualquer outro lance, ele toma mate em 2. E para defender o mate ele joga bispo E7, ele está trazendo o bispo para defender em E7. E aqui eu acho um lance que, de acordo com chess.com, é um lance brilhante, que é o bispo B4. Estou aqui ameaçando que um desvio, né, caso ele tome o bispo, ele cai no mate em 2. E caso ele não tome o bispo, eu estou ameaçando entrar em D6 com um garfo ganhando o peão. Então, se aquela mesma ideia, ele não pode tomar de bispo. E aqui eu já começo a entrar em posições muito difíceis de lidar, porque eu tenho muita iniciativa, né? Aqui eu estou ameaçando a dama e também o peão. Se ele retomar o bispo, eu posso tomar de cavalo. A ideia é que eu estou atacando o peão de E5 com a torre. Ele tem que voltar aqui com o cavalo para F7, defende o peão e também propõe as trocas do cavalo. E meu cavalo entra em F5. Aqui o plano é que eu quero jogar minha dama E6, protegendo a casa de E7, porque eu quero entrar com meu cavalo lá dando cheque. Depois de rei H8 eu tenho cavalo G6 com garfo. E os lances de defesa são quase que forçados, né? Aqui ele tem que defender a casa de E6 com dama D7. Eu vou para G4, agora estou ameaçando um cheque descoberto ganhando a dama. Ele tem que proteger esse cheque jogando o rei H8, agora não tem mais o descoberto. E aqui eu posso jogar minha torre para E4, eu quero dobrar as torres aqui na coluna E e ganhar o peão de volta aqui em peão de E5. Aqui ele teria que propor as trocas de torre, onde eu vou aceitar as trocas. Depois da dobra, o peão cai e ele não tem como defender, porque se ele tentar defender com torre E8, eu tenho F4, né? O peão está cravado lá na torre, lá em cima. Eu não encontrei a continuação pro lance depois de bispo B4, porque depois que ele jogou cavalo G5, eu troquei os bispos. E aqui ele pega de dama, agora ele tem duas peças defendendo a entrada do meu cavalo em F6, e eu perco toda a minha vantagem. Aqui eu troco os cavalos, aqui eu achei até que iria tomar de dama, a ideia é trocar as damas e manter ele aqui com os peões dobrados na coluna G, mas ele preferiu tomar com o peão de H, porque depois que aqui eu trouxe a torre para ameaçar pegar o peão de E está cravado, mas a ideia dele de pegar com o peão lá mais cedo foi porque ele vai propor as trocas, e caso eu pegue de dama, ele vai pegar com o peão de G e a estrutura de peão deles vai ficar muito forte, bem sólida, e aqui ao mesmo tempo ele está atacando o peão de F2. Que o melhor lance é jogar F3 e deixar ele pegar a dama, trocar as damas, porque aqui eu mantenho ele aqui com essas debilidades aqui na frente do rei. Mas eu acabei trocando as damas, e ele tomou com o peão de G. Aqui ele solidificou a estrutura dele. Meu peão de H agora está sobrando, então eu tenho que jogar um G4 defendendo. Aqui ele dobra as torres na coluna D. E ele está ameaçando avançar o peão. E o meu plano é bem simples. Eu quero de alguma forma conseguir trazer o meu rei para sexta fileira,
meu rei aqui em G3 ficaria muito forte, porque ele está apoiando a promoção e o avanço do peão de H. E depois que as coisas ficarem mais, depois que os peões forem abrindo linhas aqui, as colunas, né, eu vou atacar em alguma coluna ameaçando algum tipo de mate, né, temas de mate. Então eu jogo o rei F2, eu quero começar a deixar o rei mais próximo, mais ativo. Nós estamos no final de torres. E depois que ele joga D3, eu prefiro jogar um C3. Aqui eu defendo a casa de D4, porque agora, como a torre dele não consegue entrar em D4, eu posso passar meu rei pela quarta fileira, né? Ela não vai estar bloqueada. Mas aqui quando ele jogou C5, ameaçando jogar um C4, aí ele vai ter esse peão aqui a 2 da promoção, conectado, passado, um peão muito forte. Para não ter que lidar com ele, eu cedi a casa de D4, jogando C4. Depois que ele entrou em D4, eu jogo B3 aqui, defendendo o peão. Então agora ele vai para um plano que é começar a atacar na área da dama. Eu continuo com a minha ideia de deixar o rei ativo aqui mais próximo do centro. Mais para frente eu quero chegar com o meu rei lá na sexta fileira. E ele joga B5. Eu quero trocar os peões na coluna D, ou dobrar as torres na coluna D. Depois de trocar os peões aqui, ele vai toma o peão de C4. Aí eu pego o peão de D3, então a gente troca os peões aqui. Aqui eu até imaginei que ele fosse trocar as torres, mas ele foi para esse lance com a torre em D4. Se eu pegar, ele vai ter um peão passado conectado, né, muito forte. Meu rei não está conseguindo atravessar, então eu acabei aqui usando torre em B3. Estou ameaçando infiltrar, quero chegar aqui em B7, cortando o rei dele. E mais para frente também aqui defender o avanço do meu peão passado, né? Se eu conseguir chegar com minha torre lá em B7, a minha outra torre pode vir para H e eu consigo avançar esse peão e fazer uma dama. Então aqui, para evitar, ele propôs as trocas das torres. Eu jogo a torre C1, a gente troca as torres, ele vai atrás do meu peão, eu vou atrás do dele. E ele pega o peão com cheque em B3. E aqui a minha ideia é infiltrar com o rei, chegar em G3. Porque eu chegando com o rei em G3 eu corto o rei dele. Tô com ameaças de mate e ao mesmo tempo tô ajudando aqui, dando suporte para o avanço do peão. Então ele volta a torre dele para B6, o que é um erro muito grave, é que ele entrega a partida justamente por causa dessa ideia. Porém, existe a ordem de lances corretas. A ordem de lance correta aqui é começar com torre em C7. Porque aqui eu corto o rei não tem como mais avançar. E agora sim eu estou ameaçando entrar em F5 e depois em G3. Se eu fizer na ordem errada, que foi exatamente o que eu fiz, eu joguei primeiro o rei F5. Agora ele pode jogar o rei em G7 e eu não posso mais infiltrar com o meu rei, né? E mesmo que eu chegue em C7 com cheque, ele pode jogar o rei dele em H6. E aqui ele evita que o meu rei entre na casa de G3, ele evita o avanço do meu peão. E agora eu não tenho mais lances disponíveis para ganhar o jogo. Então a gente está numa posição meio que empatado. Ele tem esse peão de A, mas esse peão nunca promove, porque agora eu coloco minha torre atrás do peão, então o peão nunca puxa. E aqui ele decidiu trocar o peão de A pelo de F, né? Ele quer, se eu tomar o peão de A dele, ele vai dar cheque. Depois que eu mover o rei, ele vai tomar o meu peão e ele quer usar o peão de E dele para avançar, disparar e promover. Aqui pegar tanto o peão de A quanto o peão de F continua sendo uma linha empatada, mas era bem melhor eu pegar o de F6, porque o de F6 me dá chances, né? Porque ele não pode mais vir para essa linha aqui de torre F4 cheque, ameaçando tomar o peão, porque o peão de E5 cai e depois que ele toma o de F3, eu tomo de A6 com cheque. Então aqui ele já está em uma posição bem perdida. Então aqui, ao invés dele responder com o cheque, ele deveria puxar o peão. Se eu tomar, ele vai retomar de torre, a posição está empatada, ele ainda está ameaçando tomar o peão de E4. E se eu não pegar, ele vai avançar e vai promover. Então ele teria que achar esse lance, que é um lance bem difícil. Muito provavelmente ele ia atrás do cheque, o peão ia cair e ele ia começar a entrar em posições perdidas. Então o melhor lance seria jogar F6 por causa da indução ao erro. Aqui eu acabei indo para o lance errado, eu tomei o peão errado, porque agora ele pode jogar F4, porque aqui na minha
cabeça, depois que ele tomasse meu peão, eu poderia jogar o rei F7, e aqui eu estava ameaçando trocar as torres. E se eu trocasse as torres, era bom para mim, porque esse peão ele avança. Mas só que não é, porque se eu for atrás, do peão, esse peão dele aqui ele promove, né? Então depois das trocas o peão dispara e promove. Então depois que eu chego aqui com o rei em F7, eu vejo que essa linha não funciona e eu peço empate. Eu ofereço empate porque meu tempo ele tá acabando, eu tô jogando já ao toque. E aqui ele não aceita, ele vê que meu tempo também tá acabando e não aceita o empate. Mas eu tenho um empate aqui que é bem simples, né? Depois que ele joga a torre F4, eu posso jogar a torre A8, eu tô ameaçando o mate. Ele tem que defender o mate com rei H7. E aqui eu posso jogar minha torre para G8 e ficar repetindo torre G8, torre G7. Né? E independente do lance que ele fizer, torre G7 cheque. Se ele for para H8, eu vou ficar repetindo o cheque. E se ele for para H6, eu vou jogar G8, porque eu sempre vou estar ameaçando o mate. Então a gente vai ter um mate aqui forçado por repetição. Mas o meu tempo estava acabando. Eu acabei achando que eu tinha algum tipo de cheque perpétuo. Então ao invés de jogar a torre lá em A8, eu joguei a torre em A8. Depois que ele jogou a torre em A7, aqui o lance correto seria jogar a minha torre em G8. E aqui ao invés de jogar a torre G8 é que eu joguei minha torre de volta para A7, porque por algum motivo eu achava que eu tinha um cheque perpétuo, que eu poderia ficar depois que ele tomasse o peão e eu jogasse rei F8, eu ia ter um cheque perpétuo. Mas depois que ele jogou rei H6, eu vi que não tinha, eu demorei para pensar, o tempo acabou e eu acabei perdendo esse jogo no tempo. Nessa partida eu tive 75,8% de precisão, tive aí minha segunda derrota. Então durante a etapa eu tive 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. E ao longo dessa etapa inteira eu tive uma precisão média de 78,3% e um rate médio de 1850.